Se você tem mais de 50 anos, preste atenção nesse vídeo, pois ele pode salvar a sua vida ou a vida de um familiar que você ama. Hoje em dia, é muito comum que pessoas com mais de 50 a 60 anos sofram quedas. E isso está relacionado a diferentes fatores, fatores da própria pessoa, como perda de força muscular, desequilíbrios, alterações de postura, fatores relacionados ao ambiente que a pessoa mora, objetos no chão, pisos escorregadios, e também medicamentos que a pessoa toma, que podem aumentar a chance de sofrer quedas. E também pode ser simplesmente um acidente, um descuido, e a pessoa pode sofrer uma queda e ser levada até o chão. Mas aqui vem um ponto muito importante. Se você não entender a forma correta de cair, pode ser que você sofra um acidente grave, que pode levar você ao hospital e pode ser necessário um tratamento com cirurgia, uma cirurgia ortopédica. Por isso, no vídeo de hoje, é muito importante que você assista até o final, porque se você não entender a maneira correta de cair, você pode sofrer uma queda e isso pode levar a sérios problemas. E eu não quero que isso aconteça com você. Então assista até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Meu nome é Lourenço Fagotti, sou médico ortopedista com mais de 15 anos de experiência. Atualmente ajudo milhares de pacientes por todo o Brasil a ter mais qualidade de vida, mais saúde e, principalmente, ajudo pacientes a evitar quedas ou até mesmo corrigir problemas relacionados a quedas. Se você é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde ou que você cuida da saúde de seus familiares, familiares com mais idade, se você sofre com dores que prejudicam a sua marcha, a sua caminhada, se você percebe que tem alguma alteração de postura, se você tem um medo de cair, medo quando sai na rua, medo quando caminha até mesmo dentro de casa, esse vídeo é para você também. Este canal é para você e eu convido você a se inscrever no meu canal. A minha missão é trazer conteúdos que promovam maior qualidade de vida, maior percepção e prevenção de quedas. Clique aqui no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações, tenho certeza que eu vou te ajudar. No vídeo de hoje vamos falar sobre a forma correta de cair. Na verdade, essa forma não deveria existir, porque a queda é um evento que pode trazer muito prejuízo para o paciente. A queda representa um evento de grande gravidade, sobretudo quando ocasiona fraturas e fraturas que exijam uma internação no hospital e, eventualmente, um tratamento com cirurgia ortopédica. Então, esse é um tema muito importante e a gente tem que falar sobre ele. Eu trago aqui informações que eu reuni durante os meus 15 anos de atendimento a pessoas que sofreram quedas, tanto em hospitais da rede pública quanto da rede privada. E também tive um caso na família, que eu certamente irei fazer um vídeo sobre ele, de uma pessoa muito querida, que infelizmente não está entre nós, mas que sofreu uma fratura de quadril em decorrência de uma queda. E isso acabou também despertando em mim um grande interesse pelo tema. Antes de falar da forma correta de cair, é importante saber quais são as pessoas que estão sob um maior risco de cair. Quais são os fatores de risco que podem levar o paciente a cair. Existem fatores relacionados à própria pessoa, fatores individuais. Fraqueza muscular, perda de coordenação motora, alterações de postura e de equilíbrio, pessoas que apresentam perda da visão, da audição, pacientes com um certo grau de demência, pacientes que realizaram cirurgias e que possam ter um prejuízo do equilíbrio, né, e da marcha. Existem também fatores relacionados ao ambiente onde a pessoa mora. Banheiros sem apoio, tapetes soltos, objetos pelo chão, pisos escorregadios, ambientes com baixa luminosidade. E existem também medicamentos que aumentam o risco de queda, como sedativos, medicamentos para depressão e até mesmo substâncias como o álcool. Agora vamos falar sobre o que pode acontecer quando uma pessoa com mais de 50 anos cai ao chão. Existe um estudo muito interessante, que eu vou deixar o link do estudo na descrição desse vídeo, que comenta sobre
a fratura de quadril. Esse estudo, ele observou que os pacientes que tiveram a fratura de quadril tinham uma chance quase 6 vezes maior de ter caído lateralmente, ou seja, de lado. E isso não é difícil de se entender, porque o quadril ele tem a sua região mais lateral, que é o trocânter maior, como uma região de primeiro impacto, quando o paciente cai ao chão. E geralmente um trauma com uma energia considerável nessa região trocantérica acaba causando uma fratura do quadril. E essa fratura ela pode ser uma fratura da região trocantérica ou uma fratura articular do colo femoral. Essas duas fraturas, elas são geralmente fraturas graves, desviadas e que exigem um tratamento cirúrgico. Por outro lado, os pacientes que caem sentado, numa posição vertical, geralmente apresentam traumas de menor gravidade, da região inferior da bacia, no caso, a região do cóccix ou do sacro. Geralmente essas fraturas, elas não são de tratamento cirúrgico, elas não exigem uma internação no hospital. E isso eu falo com base na minha experiência de atendimento a pacientes que tiveram as duas formas de quedas, tanto lateralmente quanto queda sentada, e a gente observa que o padrão é geralmente esse. Pacientes que caem de lado geralmente fraturam o quadril. E as fraturas geralmente são de tratamento cirúrgico. E isso não acontece com pacientes que têm fraturas do cóccix ou do sacro, ou até mesmo fraturas da coluna. Geralmente essas fraturas que podem acontecer com uma queda sentada, geralmente não são de tratamento cirúrgico. Podem ser tratadas de forma ambulatorial, não cirurgicamente, e geralmente não tem grandes repercussões. Então, senhoras e senhores, a mensagem que eu deixo para vocês é que num momento de queda, que é um momento muito rápido, é uma fração de segundo, se existir a possibilidade de decidir como cair, caia sentado, porque a repercussão em termos de gravidade das potenciais lesões, essa repercussão vai ser menor quando comparada a uma queda lateral. É difícil a gente dominar esse mecanismo, pois não temos tempo hábil para decidir cair de lado ou cair sentado, mas eu deixo aqui essa mensagem que é a mesma que eu passo para os meus pacientes durante os meus atendimentos. E eu entendo como o ato de plantar uma semente. É como se eu estivesse plantando uma semente na consciência dos meus pacientes, desejando que, caso ocorra uma situação de queda, eles possam se lembrar dessa mensagem e conseguir interferir no mecanismo de queda e assim conseguir prevenir lesões de maior gravidade. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama, com quem possa precisar dessas informações. Isso ajuda o conteúdo do canal a chegar a mais pessoas que possam precisar dessas informações. Ative o sininho de notificação. Eu vou divulgar aqui outros conteúdos relacionados à saúde do idoso, conteúdos sobre prevenção de quedas, longevidade e também vou trazer casos reais aqui para o canal Registro de Quedas. Um abraço, obrigado pela atenção e até lá.